esse é mais um ponto da situação. Eu tenho comigo aqui hoje Pedro Martins, um consultor de negócios, que vocês vão ver quanto que esse homem faz. Vamos ver se eu consigo terminar o programa depois de conseguir dizer tudo o que está no currículo dele. Pedro Martins é português de Almada, tem 63 anos, é um dos maiores especialistas mundiais em eficácia organizacional e maximização da performance empresarial. É CEO de duas empresas, da PM Consulting e da Agile Transformation Lab, exatamente. Duas empresas de consultoria que atuam em 26 países. É decano da Euro-American Business School, uma escola de negócios presente em 4 continentes. Ambas as empresas, todas as empresas têm sede em São Paulo, para onde ele se mudou definitivamente em 98. É graduado e mestrado em Psicologia Organizacional pelo ISPA e doutor em Administração pelo ISCTE, em Lisboa, ambos em Lisboa. Além disso, é professor na Fundação Instituto de Administração da USP, aqui em São Paulo, e é um dos 24 palestrantes top da Prisma Internacional. Trabalhou em diversas empresas mundiais de recursos humanos e recrutamento, e é membro de inúmeras instituições internacionais ligadas à consultoria e gestão. Tem 6 livros e mais de 400 artigos publicados, além de mais de 300 palestras realizadas mundo afora. Ufa, eu acho que a gente ainda tem tempo para o programa, né? Pedro, prazer ter você aqui comigo. E eu acho que você fez uma escolha certa em vir para o Brasil há alguns anos atrás, né? Porque acho que o Brasil é um dos piores países do mundo em produtividade. Você vai ter trabalho aqui, nem vai se aposentar, né? Porque é infinito aqui. O Brasil tem números horrorosos de produtividade, né? Eu tenho aqui um dado que é chocante. Na década de 80, um americano equivalia ao trabalho de 3 brasileiros. E o último dado disponível que eu tenho aqui, de 2013, a questão piorou. Agora são precisos 5 brasileiros para fazer o trabalho de um americano. Isso é muito ruim. Por que a gente é tão ruim em produtividade aqui no Brasil, Pedro? Bom, Carlos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. De facto, eu quando escolhi o Brasil, não foi exatamente porque as oportunidades de negócio aqui eram exponenciais. Porque se o Brasil, infelizmente, está numa posição muito prejudicada no ranking mundial de produtividade, Portugal também não está numa posição muito vantajosa, não é? E o facto é que quanto mais necessidade tem de melhorar a produtividade, parece que menos consciência tem para o fazer, não é? Então a necessidade existe, o foco é em superar essa necessidade, infelizmente não corresponde à necessidade. Bom, o Brasil está a evoluir negativamente, se é que podemos usar esta expressão, não só em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, em relação à China, o decréscimo relativo da produtividade e da competitividade é muito maior, não é? Confunde-se um pouco a questão da produtividade com a melhoria do PIB, não é? Portugal, por exemplo, nos últimos anos melhorou bastante o PIB e não melhorou a produtividade. Produtividade por hora trabalhada e a produtividade per capita. Ou seja, teoricamente está consumindo mais produtos estrangeiros, não é? Está empregando mais gente, no caso de Portugal, porque o desemprego está diminuindo, isso está aumentando a produção, não a produtividade, mas a produtividade per capita e por homem mantém-se a mesma. Basicamente, nós estamos a falar do mesmo problema, que é a gestão de pessoas, não é? Nós pensamos que por trabalhar mais horas vamos produzir mais, isso não é proporcional dessa forma, e pensamos que apenas por ter mais tecnologia também vamos aumentar a produtividade. A produtividade depende, antes de mais, da gestão das pessoas. E nós sabemos que nem em Portugal, nem no Brasil, a gestão das pessoas é tida como uma prioridade nas organizações. Isso é uma questão cultural, Pedro, do Brasil e Portugal terem um pouco de semelhança no termo do trato relacional, e as empresas às vezes confundem-se o relacionamento pessoal com o profissional dentro das companhias? Eu diria que é mais uma questão sociológica histórica do que propriamente cultural, não é? Nós pensamos que basta sensibilidade e bom senso para termos uma gestão eficiente
do capital humano das empresas. E, de facto, hoje a gestão de pessoas é uma disciplina técnica, como é finanças, como é marketing, como é outra qualquer. E nem as universidades desenvolveram uma pesquisa para atender às novas demandas da nova economia, que elevasse esse nível de produtividade e que criasse novos modelos de gestão, nem as empresas deram a prioridade que deviam dar a este tema. Agora, Pedro, vamos falar um pouquinho primeiro de Portugal. Portugal entrou para a União Europeia já faz 20 anos, pelo menos. Quer dizer, estamos falando de 92, quer dizer, é muito tempo, né? Mais de 20 anos. E a produtividade em Portugal avançou muito pouco nesse tempo e achava-se na época que a entrada para a União Europeia ia facilitar uma série de acessos a modernizações na gestão de pessoas, o que não aconteceu nos ritmos que se imaginava. E hoje Portugal está na metade inferior da tabela em termos de produtividade da própria Europa. Por que é tão difícil melhorar a produtividade em Portugal? Bom, em primeiro lugar temos a questão da qualificação dos profissionais de gestão de pessoas. Nós sabemos que a gestão de pessoas é uma disciplina relativamente recente nas organizações, em termos históricos tem cerca de 100 anos, é depois da Revolução Industrial que se começa a falar de gestão de pessoas, ao contrário que gestão comercial, finanças, etc., que tem vários séculos, e também é uma disciplina relativamente recente em termos científicos e em termos académicos, não é? Há 40 anos atrás nós não tínhamos cursos, por exemplo, de psicologia organizacional em Portugal e muito mais recentemente é que o Brasil desenvolveu graduações em psicologia organizacional. Isto só a título de exemplo da falta de formação técnica das pessoas que estão à frente da gestão de pessoas, não é? Durante muito tempo, quem era o diretor de recursos humanos era aquele que não tinha dado certo nas outras áreas, não é? Ou o advogado da empresa, porque trabalhava basicamente com questões trabalhistas, não é? Só recentemente é que nós começamos, de facto, a encarar a gestão de pessoas como uma questão de ordem técnica. Mas mesmo de ordem técnica, nós alterámos muito, melhorámos muito o discurso, que eu diria que hoje está perfeitamente alinhado com as expectativas dos empresários mais exigentes, mas não alteramos as práticas, não é? Nós dizemos com frequência que a pessoa é a vantagem competitiva da empresa, etc., mas os modelos de gestão de desempenho do negócio são totalmente independentes dos modelos de gestão de desempenho das pessoas, e deve ser uma coisa só, não é? Nós incentivamos as pessoas a saírem da caixa, a tomarem iniciativa, etc. E depois engessamos todo o mundo numa descrição de cargos, que data de 1943, da época do Taylorismo. Então, essa inconsistência entre o discurso moderno que hoje a gestão de pessoas tem e as práticas, que são práticas não muito desenvolvidas ou não muito atualizadas, que gera essa ineficiência. Isso é um pouco verdade em todo o mundo, não é exclusivo de Portugal e do Brasil, mas talvez, como os portugueses e os brasileiros são mais emocionais, se contentam mais em abraçar a árvore e atravessar o lago de Jangada do que propriamente em aprofundar estas questões técnicas. Tem uma coisa também que é um pouco comum a Portugal e Brasil, porque aquilo que disse, a ciência da gestão de pessoas, ela é tão velha para o Brasil quanto é para os Estados Unidos. Mas lá a produtividade avançou de uma maneira incrível e aqui não. E Portugal também, quer dizer, para a Alemanha a gestão de pessoas tem a mesma idade, mas na Alemanha a competitividade entre empresas, o ambiente econômico na Alemanha, ele estimula mais as empresas a buscar o seu melhor. E no Brasil e Portugal a gente viu, pelo menos nos últimos anos, ambientes de negócios, ambientes econômicos em que não havia um estímulo tão grande à competição, né? Havia reservas de mercado, havia amigos do rei, no caso aqui no Brasil, né? Um jogo um pouquinho de cartas marcadas e as empresas acabam se acomodando. Será que essa realidade acaba falando mais alto do que os avanços nos estudos de gestão de pessoas? Bom, a necessidade é a mãe de todos os desenvolvimentos, não é? E, obviamente, em economias tuteladas, essa competitividade interna é muito menor, não é?
Nós sabemos as décadas que Portugal viveu fora dos mercados internacionais, e isso de alguma forma deixou algum lastro histórico. Depois o protecionismo da União Europeia, ou a regulamentação da União Europeia, também diminuiu a competitividade, porque ela não era natural, ela era regulamentada pela CE no início, depois pela União Europeia, e os últimos 15 anos, 14 anos que o Brasil viveu, também tutelados por um regime, diria que vai herdar do Getúlio, o papel em que o Estado era o verdadeiro gestor de pessoas, portanto, em que ele é que determinava essas regras que as empresas depois seguiam, fez com que não se gerasse uma competitividade interna salutar que iria criar a necessidade de desenvolver mais uma gestão de pessoas com foco na eficácia, com foco na produtividade, etc. E, por outro lado, a nossa natureza cultural, e aí agora falando da questão cultural, nós temos alguma dificuldade nas questões tangíveis, não é? Então, ainda hoje se vê com frequência, você lê um artigo de uma revista de negócios brasileira ou mesmo portuguesa, e vem lá quais são as características de um líder eficaz, e vem a primeira é exercer a função com paixão. Explica a um alemão o que é exercer a função com paixão. Ele vai ter dificuldade em compreender. Ele vai saber que vai gerar resultado, vai ter pessoas engajadas. Agora, exercer a função com paixão, acho que é uma coisa que só nós, latinos ou latino-americanos, é que somos capazes de definir dessa forma, né? Pedro, inclusive eu lembro que você, em alguns momentos que eu já ouvi você falar isso em outras situações, quer dizer, quando a gente analisa empresas que estão no Brasil ou em Portugal, eu acredito que seja a mesma coisa, que estão inseridas numa competição maior, ou seja, são multinacionais, que estão fazendo negócio no mundo todo, os números da produtividade dessas empresas são comparáveis à produtividade das sedes na Alemanha, nos Estados Unidos, na China, seja onde for. O problema acontece com aquelas que não estão inseridas nessa competição internacional, ou seja, estão apenas no mercado. Então, quer dizer, o português e o brasileiro conseguem atingir esses níveis desde que estimulados, né? Sem dúvida, não é uma questão, não é nenhuma fatalidade a pessoa ter nascido em Portugal ou no Brasil para ser competitiva, não é? A questão é uma questão de cultura de gestão, não é? Onde nós estamos atrasados não é na questão tecnológica. Obviamente temos barreiras fortíssimas do ponto de vista legislativo, da justiça, da banca, etc., que condiciona essa produtividade, no caso do Brasil, agrafada por infraestruturas precárias, não é? Mas a razão principal é a nossa dificuldade em adoptar novos modelos de gestão adaptados a esta nova economia que nós hoje vivemos, não é? Essa é a maior dificuldade. Criar modelos de gestão que estejam de acordo com os modelos económicos que hoje vivemos. Bom, a gente vai falar um pouquinho então do que podemos fazer para sair dessa situação, mas depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Pedro Martins. Pedro, você falou das dificuldades que hoje a gente vê de se modernizar os modelos de gestão, se adotar novos modelos de gestão. E uma das coisas que chama mais atenção é que o RH das empresas tem um discurso muito bonito, tem um armamento de argumentos e estudos sempre muito modernos, muito avançados, mas no dia a dia, na prática, o RH acaba funcionando de uma forma que não condiz com aquilo que ele prega. Por que isso ainda acontece nas empresas de hoje em dia? Bom, eu, a esse propósito, gosto de citar um jornalista norte-americano, Keith Almans, que é da revista Fast Company. Isto parece que foi há muito tempo, em 2005, mas a situação mantém-se absolutamente atual. Ele foi fazer uma reportagem do Congresso da Society of Human Resource Management em Los Angeles
e verificou uma situação interessante. Os gestores de RH que participavam desse congresso falavam quanto as pessoas eram vantagem competitiva das empresas, quanto o RH era estratégico para as empresas, e depois choravam porque os presidentes das empresas não davam a importância que o RH merecia, porque os CFOs não liberavam os orçamentos que o RH precisava, por aí fora. Ele achou estranho. Porque será que o RH é tão importante, tão estratégico, e depois só os gestores de RH que têm a percepção dessa importância? E resolveu ler aqueles discursos oficiais que os presidentes das 500 maiores empresas do mundo, o ranking da Fortune, fazem, e viu que os presidentes falavam mais ou menos a mesma coisa que os diretores de RH. Então ele resolveu falar à porta fechada com esses 500 presidentes, e metade deles usaram a seguinte expressão: "We hate HR", nós odiamos recursos humanos, não é não gostamos, é odiamos. Inacreditável. E eu assim, puxa vida, como é que vocês em público dizem que a gestão de pessoas é tão importante para a competitividade das empresas, e em privado dizem que odeiam a gestão de pessoas? Eles dizem, não, nós adoramos o que o RH diz. Essa coisa de ser proativo, tomar a iniciativa, vestir a camisa do negócio, etc. Adoramos essa parte. O que nós odiamos é o que o RH faz, que é o oposto disso. Ou seja, que era aquilo que eu lhe estava há pouco a falar. Quer dizer, o RH diz que a pessoa é a vantagem competitiva do negócio, mas depois tem um modelo de gestão do negócio e outro modelo de gestão de pessoas. E devia ser uma coisa só, não dois modelos independentes. Diz que a pessoa deve ter liberdade, deve ter autonomia, ser proativa, e depois engessa todo mundo numa descrição de cargo. E se o cara faz qualquer coisa diferente do que está na caixinha, vai gerar um problema que tem que ser promovido, ou que tem que ganhar mais uma cesta básica, sei lá. Tem depois um conjunto absolutamente mercantil dessa posição. Então, esta inconsistência que hoje se vive entre o discurso e a prática, do meu ponto de vista, é a principal razão, porque nós temos este déficit de produtividade tão grande. Claro que há alguns movimentos académicos de pesquisa nesse sentido. Eu próprio, desde 92, faço pesquisa nessa área, que desenvolve vários modelos de gestão de pessoas com foco na gestão da produtividade, mas eu diria que ainda são exceção, ainda não são a regra. E se isso é verdade do ponto de vista de pesquisa, o déficit ainda é maior do ponto de vista do ensino, não é? Porque isso não é ensinado nas universidades, não é? As pessoas nas universidades não são ensinadas a desenvolver modelos competitivos, não são ensinadas a desenvolver modelos produtivos, são ensinadas a manter status quo, não é? A administração da folha, enfim, modelos de avaliação de desempenho absolutamente humanistas, não tangíveis, etc., que obviamente não vão contribuir para a melhoria dos resultados de negócio das organizações. O que a gente nota, pelo menos eu percebo um pouco, é que os RHs das empresas, eles hoje em dia estão focados excessivamente na pauta do politicamente correto e muito distantes dos objetivos do negócio, ou seja, uma coisa realmente não diz com a outra, que é um pouco daquilo que você falou, quer dizer. Mas como evitar isso? Ou seja, é preciso, de repente, encontrar novas pessoas, um novo perfil de gestores de pessoas para dentro das empresas, para evitar essa armadilha? Eu julgo que também passa por aí. Quando eu fiz a reestruturação da General Motors Acceptance Corporation, a nível de 16 países da Europa, eu fui entregar lá o relatório final ao Sr. Dick Clout, que era o vice-presidente da General Motors com responsabilidade nessa área, e ele fez-me a seguinte pergunta: Pedro, quem deve agora pilotar recursos humanos na Europa? Eu disse, eu não conheço as pessoas, não posso indicar nome nenhum. Não, mas o perfil. Eu hesitei um pouco, e ele, com a rapidez de raciocínio que ele tem, ele disse, bom, mas para que é que serve essa política de recursos humanos que você desenhou para nós? Eu disse, bom, serve para maximizar a produtividade e a competitividade da empresa. Então já sei quem eu vou nomear. Vou nomear o diretor comercial, porque ele é a pessoa que
sabe melhor aqui na empresa como melhorar a nossa competitividade. Então, é este raciocínio que nós precisamos de ter. Eu diria que, por natureza, desta nova visão de gestão de pessoas, o gestor máximo da gestão de pessoas, por razões lógicas, deve ser o presidente da empresa. Não é? Então, talvez não seja mais necessário um diretor de recursos humanos. O que talvez seja necessário é um gabinete de staff, de consultoria interna ao presidente, para que ele possa administrar o negócio e as pessoas como uma coisa só. Colocando a estratégia humana subsidiária à estratégia da companhia. Exatamente. Subsidiária eu até ia mais longe, integrada, totalmente integrada, em que nós não falamos isto é de gestão de pessoas e isto é de gestão do negócio. Você veja um dado simples, a definição de objetivos de desempenho. Não é? O objetivo de desempenho, obviamente, é o objetivo do negócio da empresa. Tangível. Não é? Então, como é que nós temos um objetivo que é para o business plan e outro objetivo que é para a gestão de pessoas da empresa? Isso gera que haja empresas... Geralmente objetivos totalmente subjetivos. Exatamente. Né? E desconexos. Não é? Isso leva muitas vezes a que você tenha uma empresa em que todos os empregados tenham a qualificação máxima e a empresa esteja falida. Não é? Porque uma coisa não tem a ver com outra. Então, quem faz a junção da gestão transversal da empresa, em todas as suas vertentes organizacionais, do negócio e das pessoas, é o presidente. Então, o presidente é, de facto, o líder da gestão de pessoas natural da organização. Mas não centrada nele. Não é? Todos os gestores são gestores de pessoas. Não é? E nós estamos a assistir, agora com a transformação digital, a novos modelos de gestão que vêm comprometer toda a lógica que nós desenvolvemos nas organizações nos últimos 100 anos. Não é? Os departamentos estão a ser substituídos por squads, os diretores, gerentes, etc., estão a ser substituídos por Product Owner e Scrum Masters. Então, aquele diretor que demorou 30 anos para assumir o cargo, de repente perdeu. E de repente ele é um Scrum Master durante 6 meses e os 6 meses seguintes ele é um team player igualzinho aos outros. E esta vivência nova que de facto nós não estamos preparados. E isto avança muito rápido. Você há pouco falou da questão de Portugal. Há um aspecto que Portugal é bastante diferente do Brasil. É que Portugal, nos últimos anos, teve um desenvolvimento muito grande de startups. Não é? Então, neste momento, nós temos o tecido empresarial português que está, de facto, envelhecido, mentalmente envelhecido. Eu acho que sempre foi envelhecido. Não é? O brasileiro, talvez, até pela sua natureza mais aventureira, etc., era mais dinâmico. Mas, neste momento, há uma nova elite empresarial portuguesa, de startups, que faz com que Portugal, nesse nicho específico, seja pioneiro a nível mundial de novos modelos de gestão, incluindo novos modelos de gestão de pessoas. Então, não se pode generalizar que hoje em Portugal haja uma situação de atraso, tanto em termos de produtividade como de gestão de pessoas, global. Eu diria que no tecido tradicional ela mantém-se a mesma que foi nos últimos 20, 30 anos. Mas ao nível das startups, ao nível das novas empresas focadas na inovação e na tecnologia, aí a revolução está sendo muito rápida e muito significativa. Ou seja, em Portugal já se vê uma luz no fim do túnel. Agora, em relação ao Brasil, a gente viveu recentemente um processo eleitoral que foi muito polarizado e acabou vencendo um modelo que já vinha sendo discutido e falado há alguns anos, desde 2015, quando houve a crise no governo da Dilma, de que o Brasil precisava... Coisa que, aliás, o Mário Covas já dizia na eleição de 1989, Mário Covas, tucano, dizia isso. O Brasil precisa de um choque de capitalismo. E, de fato, o Brasil nunca teve, salvo pequenos momentos na história, um capitalismo a sério aqui, com empresas competindo, com igualdade de condições, com pouco favorecimento, monopólios a A ou a B. E o que se sente agora é que, pelo menos pela visão do novo ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é considerado
um Chicago Old, como ele mesmo chama, porque já não dá mais para chamar de boy, e eles estão querendo implementar no Brasil uma concorrência, um estímulo à concorrência e ao capitalismo como ele deve ser. Isso abre perspectivas mais interessantes para a questão da gestão de pessoas, né? Como o próprio Pedro falou, a necessidade faz as coisas acontecerem, né? Se vislumbra para o Brasil também essa luz no fim do túnel agora com uma possibilidade de uma economia mais competitiva aqui? Bom, a questão do Brasil, quando fazem questões desse tipo, eu digo assim, me pergunta depois de outubro. Porque até outubro vai correr muita água debaixo da ponte, é que nós vamos ver se os discursos correspondem às práticas e é que vamos ver se de facto o que é prometido é realizável ou não. Porque as mudanças que foram apresentadas são enormes. Não são de 360 graus, são de 700 e não sei quantos graus, porque dá uma pirueta, dá não sei quantas voltas. Nós sabemos que tanto as empresas, as grandes empresas nacionais, quanto os partidos políticos vivem basicamente em regimes oligárquicos, não é? Aliás, você está vendo agora o Bolsonaro para governar tem que se juntar aos maias, tem que fazer acordos com o PSDB, com o PMDB, etc. E isso é, de alguma forma, um limitador da liberdade das promessas apresentadas. Então, aquilo que você me diz é que, de facto, há uma grande esperança dessa mudança. Se essa esperança vai ser concretizada ou não, vamos conversar em outubro, porque até lá vai haver um reajustamento de peças que não vai ser tranquilo e que vai ser extremamente difícil. E veremos o que vai acontecer, porque de facto você veja os investidores, etc., têm esta precaução que eu estou a dizer, não é? Exato, muitos têm, embora a Bolsa de Valores nas últimas semanas tenha mostrado um otimismo muito grande até por parte desses investidores, né? A Bolsa nos primeiros dias de 2019 explodiu para mais de 90 mil pontos, o real tem se valorizado frente ao euro e ao dólar, né, o que mostra também um certo otimismo por parte daqueles que vão ser os agentes dos investimentos. Aí eu lhe pergunto, do ponto de vista das empresas, como se preparar para um cenário desse, se realmente ele vier a acontecer, e em outubro a gente pode conversar novamente, mas enfim, se isso acontecer de fato, como é que as empresas devem se preparar? Bom, eu julgo que a questão é independente desse movimento político, que obviamente todos temos a esperança que seja positivo. A questão é em primeiro lugar, de sobrevivência, não é? Se você pegar nas 500 maiores empresas do Brasil e colocasse o capital dessas 500 maiores empresas na caderneta de poupança, ele tinha maior rendimento que com as empresas abertas. Isto é insustentável. Os empresários estão a pagar para ser empresários no Brasil. E isso obriga a que os empresários, já essa necessidade já existe, a terem modelos muito mais produtivos e muito mais competitivos. Independentemente se o panorama económico nacional vai num caminho positivo ou num caminho negativo. Então, essa reestruturação organizacional das empresas é extremamente urgente. Esses modelos de gestão de pessoas, modelos de inovação, de criação de novos produtos, novos mercados, etc., é extremamente urgente, independentemente do que pode acontecer. Então, já estamos atrasados para o fazer. E as pessoas continuam a fazer discurso, continuam à espera que o governo os venha ajudar, enquanto que o Paulo Guedes, no fundo, tem dito nós vamos dar liberdade para vocês atuarem, nós não vamos ajudá-los. Né? Exato, virem-se. Virem-se, não é? E eu acho que esse discurso não está sendo interpretado da mesma forma, não é? Ainda pensa que vai ser um Sarney, que vai tutelar, que vai um Delfim Neto, que vai tomar conta dos empresários desvalidos, etc., mas não é. O que os Chicago Boys fizeram no Chile não foi isso, não é? Foi liberalizar, vamos chamar ao extremo, a economia e
quem... E ver quem ficava vivo. E ver quem ficava vivo, não é? Que é assim que deve funcionar, né? Esperemos o que o Brasil viva isso. É isso mesmo, não é? Gosto ou não, isso é o capitalismo. Não é? Ok, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com o Pedro Martins, especialista em performance, gestão de pessoas e performance empresarial. Muito obrigado e até a próxima.